Olá, gente, bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal desta semana. Estamos aqui, Tanguy Bagdadi, esse que está aqui ao meu lado, e eu, Daniel Souza, para comentarmos um pouco os temas da semana. Tudo bem, Tanguy? Tudo bem, eu queria fazer uma pergunta antes. Qual? Você assinou a declaração de apoio à Venezuela como uma democracia cidadã? Eu não assinei não, mas eu tenho certeza que você assinou, porque isso é coisa típica sua. Mas eu não sou rentista, cara, eu tô confuso. O que eu sou, cara? Porque o pessoal vai ficar Mas confuso olha, também, cara. Eu sou rentista, eu sou o quê, cara? Deixa é fácil, você é rentista e globalista. Globalista, tá. Não, até aí eu já fui, beleza. E aí eu vou te explicar por quê. Porque quanto mais confusa tiver a situação na Venezuela, maior o juro, sobe. E aí você ganha mais dinheiro. Isso, exatamente. Tá. Você tem títulos da Venezuela, certamente, em suas mãos. Pô, mas eu sou responsável então, hein, cara? Eu comprei título da Venezuela? Você é propenso a risco. Propenso a risco. É isso que o mercado te classifica dessa forma. Tá, entendeu? Risco alto. Risco alto. Mas eu queria saber um pouco, cara, da briga de família. Eu gosto da briga de família, eu gosto de fomentar a briga entre as famílias. Você e seu primo Bagdadi, como vão? Daniel, olha só, você está falando isso, é só para contextualizar. A gente está gravando isso aqui na frente da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Rio de Janeiro. O rapaz fala isso, deve ter alguém com o microfone ali me vigiando. E é uma luneta. Eu vou preso. Tem um cara de luneta. E semana que vem não vai ter programa. Aí eu quero ver. Eu vou achar divertido. Você vai ser extraditado para algum lugar? Pra onde, cara? Sei lá. Você está pra onde? Vai olhar lá. Vai me mandar pra onde? Somália, pro Iraque? Mas conta do seu primo, vai. Então, meu primo talvez esteja morto. Ele tá falando, esse Zé Mané tá falando do Estado Islâmico, obviamente. Qual o nome do teu primo mesmo? Abu Bakr al-Baghdadi. Tá, al-Baghdadi. Isso. E, na verdade, o assunto que eu quis trazer pra cá hoje é que o Estado Islâmico, eu fiz um post na semana passada dizendo que o Estado Islâmico está sendo derrotado em todo quanto é lugar. E agora de tarde saiu a notícia de que eles acabaram de perder a cidade de Raqqa. Só para a gente contextualizar, eles já tinham perdido a cidade de Mossul, né? Mossul, na verdade, eles estão numa pequena região de Mossul ainda, mas já praticamente perderam a cidade toda, que era a capital do Estado Islâmico no Iraque. E eles acabaram de perder a cidade de Raqqa, que é a capital do Estado Islâmico na Síria. Então, eles perderam suas duas principais cidades, então já significa um enfraquecimento enorme. E, ao mesmo tempo, eles também estão perdendo a cidade de Kirkuk. Kirkuk fica no Iraque. E quem tomou a cidade de Kirkuk do Estado Islâmico foram os curdos. E aí a gente tem uma situação maravilhosa, que é o exército iraquiano está atacando os curdos de Kirkuk. E aí eu vou te perguntar, você que já acompanha a política internacional há algum tempo, quem financia os curdos na luta contra o Estado Islâmico no Iraque? Deve ser o Soros. Os Estados Unidos, você quer dizer os Estados Unidos. Eu vou consertar, porque na verdade essa é a próxima pauta dele, que ele quer falar do Soros de qualquer maneira. Você não quer falar do Soros? Não, pra que eu tenho? Não tem nada para falar do Soros. Cara, você estava animado falando do Soros agora, reclamando da agenda globalista. Não, segue aí. São os Estados Unidos que financiam os curdos e são os Estados Unidos que financiam também o exército iraquiano. Então, nesse momento, nós temos dois grupos financiados pelos Estados Unidos lutando entre si, já que derrotaram o Estado Islâmico. Basicamente, então, seu primo perdeu a Raqqa e o Kirkuk. Isso, e Mossul também. E Mossul também. Muito obrigado. Muito obrigado pela atualização. Espero que o seu domingo em família seja animado. Na verdade, eu queria fazer uma denúncia aqui também, que esse rapaz, ele requenta as notícias. Na semana passada, ele falou como é que estava o crescimento do Brasil segundo a FMI, né? Isso. Aí hoje é segundo o Banco Mundial. Praticamente a mesma organização, criada no mesmo dia, com sede na mesma cidade, com a mesma matriz de pensamento, mas conta pra gente qual é a grande novidade que o Banco Mundial traz. Os dois têm a mesma expectativa de crescimento para o Brasil em 2017. Olha, nossa, que notícia, hein, cara? 0,7%, mas para 2018 é completamente diferente, cara. Nossa, completamente diferente. Conta, cara, como é que tá? 2018, o Banco Mundial acha que o Brasil vai crescer 2,3%, enquanto o FMI acha que vai crescer apenas 1,5%. É bem diferente, cara. É bem diferente. Isso vai ter muito impacto nos seus investimentos e nos seus fundos que você tem. Ou seja, ouvintes do Petit Jornal, esperem que ele vai voltar com esse assunto toda semana para falar como é que um falou, que o outro mudou, não sei o quê. Cara, você fala toda semana do gordinho. E eu não vou falar semana. Você fala toda semana do Estado Islâmico. Não, o Estado Islâmico semana passada eu não falei, você está sendo injusto, cara. Não, é meu assunto, cara. Cada um tem o seu assunto de interesse. E o Soros? O Soros não tem nada a ver, não tem nada para dizer pro Soros. Só que ele está na capa do Financial Times, que agora ele está doando alguns bilhões para instituições de caridade. Você que acha que tudo é culpa do Soros, a independência da Catalunha é culpa do Soros. A independência da Catalunha também? Tem, cara. Tem aí umas teorias ótimas na internet. Eu li, tá na internet, é verdade. É na página do lado daquela que diz que a Terra é plana, né? Deve ser. Mas eu queria saber mais. Conte-me mais do que está acontecendo pelo mundo aí. Você não tem mais pauta, não? Não, agora é a sua vez. É minha vez. Já falei do Banco Mundial, já falei do FMI. Tem uma coisa importante. Tivemos aí Donald Trump essa semana falando sobre reforma tributária. Falando que não vai fazer. Não, ele disse que em breve falará sobre como será a reforma tributária. Ou seja, uma não notícia. É uma não notícia, mas eu acho importante, porque vem dos Estados Unidos, você tem aí offshores em Miami,
Isso pode ter impacto aí sobre a tributação? Tem, cara. Depois eu quero que você fizesse um mapeamento dos meus ativos pelo mundo, porque eu estou um pouco perdido. Você está um pouco perdido? É dinheiro, né? Você não sabe nem o que fazer com tanto dinheiro. E é dinheiro rendendo, né? O dinheiro vai rendendo em cima do dinheiro que vai rendendo. E eu já sugeri para você, cara, você pode escolher desmatamento, ou então você pode escolher também especulação imobiliária. Especulação imobiliária. Que aí é gado, né? É gado. As coisas que estão rendendo mais agora. Tá bom. Mas aí você pode escolher, tá bom? Tá bom. Mas fale um pouco sobre Somália. Somália foi o assunto aí da semana. Na verdade, o que aconteceu na Somália foi um dos maiores atentados dos últimos 10 anos, né? Morreram até esse momento, já confirmadas, mais de 320 pessoas. O número deve aumentar porque o atentado aconteceu num hotel e o hotel caiu, desabou, né? Então significa que muitas pessoas morreram não apenas da explosão, mas também do próprio desabamento. Pessoas estão soterradas, enfim, nesse momento constam como desaparecidas, então é possível que esse número ultrapasse inclusive as 400 pessoas. Nenhum grupo reivindicou o ataque ainda, é muito provável que tenha sido feito pelo Al-Shabaab. O Al-Shabaab é um grupo associado à Al-Qaeda, né, que atua na Somália. E basicamente o que acontece, aqui simplificando muito, né, o que acontece na Somália é que você tem um vácuo de poder desde que o presidente morreu em 1991. Então foi o Siad Barre, Mohamed Siad Barre, ele morreu em 1991 e desde então não existe um consenso acerca de quem deve governar. Em 91 mesmo? 1991, exatamente. Sobre quem deve governar a Somália. Então virou realmente um Estado falido. Estado falido é uma expressão que a gente usa quando a gente quer falar sobre um país que não tem governo. Assim, você tem vários senhores da guerra, tem vários grupos que com agendas diferentes, absolutamente heterogêneo. Então, dois grupos ascenderam com mais força, que foi um primeiro que é reconhecido internacionalmente, que tem apoio da Liga dos Estados Árabes, de alguns vizinhos, né, do Quênia, da Etiópia, da ONU, enfim, que reconhece esse governo laico como governo legítimo. E você tem um outro governo, que naturalmente não é reconhecido internacionalmente, que é aqueles que defendem a implementação da Sharia, ou seja, da lei islâmica. O Al-Shabaab é um desses. Então, o que o Al-Shabaab tem feito nos últimos anos tem sido fazer atentados muito grandes, muito violentos, com o objetivo de desestabilizar tanto o governo reconhecido internacionalmente, quanto outros países que são contra o próprio Al-Shabaab. Tanto é que em 2013, por exemplo, teve um atentado muito grande, muito importante, que aconteceu no Quênia, num shopping. 140 e tantas pessoas morreram nesse shopping. A mesma coisa aconteceu numa universidade no Quênia também recentemente. Então, essa tem sido a agenda do Al-Shabaab. Agora, é interessante que uma notícia essa semana em termos econômicos que me chamou muita atenção, que aliás é um movimento, uma preocupação que vem ganhando bastante força, é uma notícia que saiu na revista Economist falando do excesso de valorização de ativos mundo afora. Isso é resultado de anos de política monetária fortemente expansionista por parte dos Estados Unidos, da zona do euro, do Reino Unido, do Japão e etc. E quando tem muita moeda em circulação no mundo, as pessoas começam a colocar essa moeda que está sobrando em tudo que aparece na frente. Então colocam em imóveis, colocam em ouro, colocam em ações, colocam em títulos, etc. E todo mundo com muito dinheiro e todo mundo colocando dinheiro no mercado financeiro, o preço dos ativos começa a subir. E está subindo bastante, inclusive a maior parte deles está atingindo máximas históricas e vários deles ao mesmo tempo. E por que isso é preocupante? Isso é preocupante porque algumas das mais graves crises econômicas que nós tivemos na história do capitalismo tiveram como antecedente fundamental uma valorização dos ativos de maneira exacerbada, porque isso acaba se descolando da realidade e no momento em que houver o ajuste, digamos assim, isso gera uma destruição de riqueza enorme, uma deterioração de expectativas e um quadro de recessão durante algum tempo. Então, a gente está falando aí de um momento onde a gente está entrando realmente num terreno que ninguém conhece, de excesso de liquidez por vários anos, de valorização excessiva de ativos por vários anos. E mesmo assim, os bancos centrais estão com medo de retirar essa política monetária expansionista sob pena de, eventualmente, algumas dessas economias entrarem em deflação ou esgotarem o crescimento econômico que está muito lento. Mas aí, só tirar uma dúvida sobre isso. Assim que a crise estourou, lá em 2008, eu lembro que os Estados Unidos e a Europa tiveram caminhos diferentes. Né? Verdade. A União Europeia, liderada pela Angela Merkel, implementou medidas de austeridade. A Alemanha não sofria tanto assim, então, medidas de austeridade. O Obama ele começou uma política expansionista. A Europa mudou esse comportamento ou isso tudo está acontecendo a despeito da política mais contracionista da Europa? Não, a Europa mudou esse comportamento. A Europa, desde 2015 para cá, está implementando políticas monetárias nos moldes americanos. A Europa está com taxa de redesconto, que é a taxa cobrada aos bancos
negativa em termos nominais, ela está com quantitative easing, está imprimindo euros, então a Europa ela passou a utilizar expedientes monetários que estavam sendo realizados nos anos anteriores por parte dos Estados Unidos e a liquidez sistêmica é enorme. Se você pegar o caso da Europa, a gente está tendo explosão na valorização de ativos, como é o caso de imóveis em diversos países da zona do euro, e isso é um pouco perigoso, porque é um quadro que a política monetária muito expansionista faz com que as pessoas se endividem muito para comprar ativos que já estão subindo de preço, fazendo com que o endividamento delas seja ainda maior. Se não há um crescimento da renda correspondente ao crescimento do endividamento, isso significa o comprometimento da capacidade de consumo e, consequentemente, do crescimento no médio prazo. Agora, quem deve ficar bolado com isso tudo é a Grécia, né? Porque a Grécia ela pegou exatamente o auge da fase contracionista no momento que ela estava quebrada. Isso. E ela teve uma série de consequências gravíssimas. E quando ela começa a tentar se estabilizar, você volta a ter uma política mais expansionista. Talvez aquele sofrimento todo pelo qual a Grécia passou hoje não fosse necessário, né? Hoje o caminho era completamente diferente. Talvez, ou então não precisava ser tão agudo como acabou acontecendo, mas a bem da verdade a Grécia também não fez por onde, né? A Grécia ela falsificou dados fiscais e dados monetários para ingressar no euro. Enfim, a Grécia está longe de ser exatamente um modelo, um exemplo de um país que adotou boas estratégias de gestão e de desenvolvimento. Beleza. É isso. Mais alguma coisa? Não. Atenção dos seus investimentos, cuidado, tá bom? Depois eu dou aquela consultoria e mando a notinha. Okay? Beleza. Quem quiser também consultoria, ele oferece gratuitamente para todo mundo que assiste o Petit Jornal. E o Tanguy oferece também consultoria gratuita de política internacional para empresas. Isso. Quem quiser, é só ligar para ele, que ele atende sábado, domingo, feriado e de madrugada. Liga para mim. Abraço.